RTM, Rádio Transmundial de Portugal. A RTM apresenta Parar para Pensar. Temas atuais com uma perspectiva bíblica. Todas as semanas com Francisco Sacoenda Doido. Já é possível sentir o ambiente natalício se aproximando. Ruas iluminadas, cidades decoradas, árvores brilhando durante as noites, procurando anunciar a chegada do Cristo de Deus. Este Cristo celebrado por todos no Natal, mas às vezes esquecido por alguns durante o ano todo. Meu ouvinte, estamos já nos dias que antecedem esta festa. Estamos nos dias de Advento e de expectativa do nascimento do Rei Jesus. Por essa razão, convido-lhe a ler comigo o texto achado em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, onde se acha assim escrito: havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hoje trago como tema de reflexão: o céu está prestes a falar como nunca. A carta aos Hebreus é um dos tratados mais cristológicos de todo o Novo Testamento. Perante a gritante possibilidade de os seus leitores regressarem à antiga religião judaica e à sua antiga forma de vida, o autor sagrado escreve a carta aos Hebreus para advertir os crentes sobre os perigos de deixar o Cristo já conhecido para voltar-se ao passado, que afinal era um fragmento transitório incapaz de produzir frutos para a vida eterna. E como toda religião é, em certo sentido, baseada em alguma forma de religião, o meu texto de hoje começa por defender uma posição teísta, profundamente enraizada no facto de que Deus fala. Ele começa por dizer, havendo Deus. Sim, meu ouvinte, presta atenção. As palavras na Bíblia são colocadas para comunicar e não para preencher parágrafos ou períodos gramaticais. A sintaxe da Bíblia não pretende produzir frases vazias. Em cada linha oracional, seja coordenada ou subordinada, há intencionalmente uma voz divina falando aos corações humanos. Assim como o livro de Gênesis começa por dizer que no princípio criou Deus, o Evangelho de João começa por afirmar que o Verbo era Deus, aqui o autor começa por afirmar sem rodeios que Deus fala. Afirmar que Deus fala não é algo de somenos. Toda a revelação assenta sobre o facto de que Deus fala. Aliás, em todo o Antigo Testamento, a disputa entre deuses e o Deus da Bíblia é incluída também no facto de haver poder de falar. O Salmo 115, versículo 5, explica bem isso quando afirma que outros deuses têm boca, mas não falam. Entretanto, o Deus da Bíblia aparece aqui no meu texto como aquele que fala. Ele falou em todos os tempos. Ele falou outrora e tem falado nestes últimos dias. Isso nos ensina que Deus é o autor da revelação em todos os tempos em que a revelação aconteceu. Certo autor afirmou que as revelações tanto foram muitas em número como foram variadas quanto à modalidade. Aqui vemos então todo um conjunto de nuances importantes que nos ajudam a entender a revelação de Deus. A partir deste texto, aprendemos que a revelação sempre foi de iniciativa de Deus. Não foram os homens que descobriram a Deus. Deus se deu a conhecer, porque assim lhe aprove que o devêssemos conhecer. Muitos supostos profetas pensam que eles terão encontrado Deus em suas muitas noites de oração ou terão achado em consequência de uma vida religiosa cheia de liturgia apurada, que procura atrair a solenidade por meio de litanias responsivas. Não e não, meu amigo. Nós cultuamos a Deus que aceitou se revelar por sua própria iniciativa. Ele mostrou seu rosto na natureza. Na criação nós vemos o seu poder e no berço de Belém nós vemos uma graça que se personifica. Aqui também aprendemos sobre progressividade e diversidade da revelação de Deus. Sim, meu ouvinte, a revelação de Deus aparece primeiro de modo fragmentado. O texto diz muitas vezes. São 12 os tempos que estas vezes se deram. Deus falou no outrora e tem falado nestes últimos dias. Outrora Deus falou aos pais pelos profetas.
nos últimos dias falou pelo Filho. Meu ouvinte, presta atenção ao que está sendo dito aqui. Deus falou pelos profetas através do que eles falavam acerca de Deus. Mas nestes últimos dias, Ele nos falou pelo Filho, pela natureza divina do Filho. Dito de outra forma, mais do que os seus discursos, Jesus, ainda que calado em dizer palavra alguma, estava sendo o discurso divino mais eloquente. O apóstolo João, quando chama Jesus de verbo, é nesse sentido. Jesus não é o verbo porque falou, mas é o verbo que fala. Os homens serão condenados primeiro por negarem a pessoa de Deus que se expressa em Cristo, e depois as palavras de Deus ditas por Jesus. Jesus disse em João 8:28, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Eu creio que você está lembrado da cena que envolve o rei Herodes, quando ouviu falar do nascimento de Jesus. Jesus ainda não havia falado nenhuma palavra. Ele era rei desde a eternidade. A sua presença, ainda sem que dizer palavra alguma, era suficiente para mover com o inferno e atrair os pecadores para perto dele. Dentre as várias formas que Deus falou, agora era chegado o momento de o presépio de Belém falar também. A estrela estava dando recados aos magos do Oriente e toda a revelação fragmentada em modo e em profundidade seria agora completada pela revelação completa do Filho de Deus. Isso tudo, quando entendido dentro do contexto da carta aos Hebreus, faz toda a diferença. É como se o autor estivesse dizendo aos seus leitores: vocês querem regressar à revelação transitória dos profetas? Vossos corações ainda têm saudades de Moisés e de Elias e dos anjos, quando diante de nós agora está a suprema revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo? É nesse contexto que o autor desta carta chegou a afirmar perentoriamente em Hebreus capítulo 10, versículo 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento de Deus, já não resta sacrifício pelos pecados. Meu amigo, ignorar a revelação de Deus que se acha em Cristo é colocar-se à disposição de um julgamento sem um advogado. Viver nestes últimos dias sem aquele por quem Deus falou e está falando nos últimos dias é entregar os ouvidos aos demônios e tomar do vinho que se acha no cálice da grande meretriz, descrita em Apocalipse capítulo 18, versículo 3. Existem muitas vozes agora no mundo em que vivemos. Há muito barulho no mundo de hoje, mas toda vez que chega o Advento e o Natal, fica claro para todos nós que somos convidados e impelidos a ouvir uma única voz, a voz de Deus que fala na pessoa de Cristo. Meu irmão, fique sabendo de uma coisa: o céu está prestes a falar como nunca. O Natal que vem não é só para a reunião das famílias, mas é o início do julgamento de todas as famílias da terra. Haverá um dia em que todos aqueles que supostamente cumpriram as tradições da ceia de Natal irão procurar esconder-se debaixo das montanhas diante da fúria do dono do Natal. Por isso, enquanto você pode ouvir, ouça a voz deste rei menino, que está prestes a nascer e que tem o universo nas mãos e toda a natureza no bolso da sua túnica. É complicado de desejar Feliz Natal se você está em guerra com o Senhor do Natal. Pense nisso. Viva feliz com Jesus. Fique com a bênção de Deus. Um abraço. Apresentamos Parar para Pensar, um programa semanal com Francisco Sacoenda Doido. Este conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.